Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A corrida eleitoral de 2022 tem sido marcada por uma polarização protagonizada pelo ex-presidente Lula, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que aparecem à frente das pesquisas desde que elas começaram a ser realizadas. Os dois somam cerca de 75% das intenções de voto, segundo diferentes institutos de pesquisa. Os números ilustram o tamanho do desafio que os outros candidatos na disputa têm pela frente para tentar mudar o cenário eleitoral e se consolidar como o que ficou conhecido na campanha como terceira via. Até aqui, os nomes que mais se aproximam de Lula e Bolsonaro na corrida presidencial são Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB. Por mais que seja uma tarefa difícil, por mais que a história da política brasileira mostre desde 1994 que as eleições tendem a ser polarizadas entre o PT e a candidatura de direita, sempre foi o PSDB até 2018, até o presidente Jair Bolsonaro tomar esses votos, essa tarefa ela é complicada, mas essa é uma eleição também atípica, né? Que coloca aí dois presidentes para se enfrentar. É uma eleição sobre avaliação de mandatos. Na verdade, alguns pesquisadores têm olhado para os números e falado dessa forma. Quando você tinha antes a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ganhar no primeiro turno, muitas pessoas deixavam de votar na terceira via para votar nesse candidato. Agora, quando você tem um cenário mais distante, muitas dessas pessoas acabam pensando da seguinte maneira: primeiro turno, eu vou votar no candidato que eu gosto. E aí, no segundo turno, eu voto em alguém para derrotar o outro. Ou seja, a terceira via está crescendo, mas ainda numa bolha social. Caso ela queira se colocar um pouco mais forte, é preciso falar com os eleitores menos escolarizados e também aqueles com menor renda. O início da propaganda eleitoral no rádio e na TV e as entrevistas e debates com os presidenciáveis ajudaram os candidatos que correm por fora na disputa a se tornarem nomes mais familiares para os eleitores. Houve uma animação muito grande, tanto na campanha de Ciro Gomes como de Simone Tebet, pelo perfil que eles adotaram no debate. E aí eu relembro uma avaliação feita por todas as campanhas. Eles conseguiram não ser agressivos, mas foram incisivos. Há uma diferença muito grande na cabeça do eleitorado. A postura agressiva nos debates eleitorais costuma ser rechaçada pelo eleitorado, que gosta mais de uma postura que seja proativa, mas também que os candidatos saibam ser incisivos na defesa deles próprios e de algumas pautas. Mas a um mês do primeiro turno, o que precisa acontecer para que as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet possam se fortalecer a ponto de ameaçar a ida de Lula ou Bolsonaro ao segundo turno? Qual o possível alcance da terceira via nas eleições deste ano? Para responder a essa e a outras questões, conversamos com o Leandro Consentino. Ele é cientista político, professor do INSPER. Leandro, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal da CNN. Prazer é nosso, Leandro. E a gente acompanha aqui essa eleição polarizada, como todas as outras, só que nesse ano essa polarização é ainda mais forte. É isso que explica a dificuldade da terceira via? Foi uma eleição que já nasceu para ser assim? Acho que sim, né? Principalmente do ponto de vista dos eleitores, a gente já vê uma certeza muito maior de uma candidatura A ou B ali, vamos colocar os nomes aos bois ali direitinho, ao Lula e ao Bolsonaro, né? E ali já tem uma certeza muito maior de voto desde o início, né? Então as eleições anteriores, elas começaram ainda com o eleitorado mais indeciso, olhando para um, olhando para outro. Aqui ela já nasce, como você bem colocou, polarizada no sentido de dizer, não, eu estou certo que eu apoio o Lula e não gosto do Bolsonaro, ou vice-versa. Isso garante um espaço muito menor para uma eventual terceira via, né? Terceira via, Leandro, que vem se apresentando de uma forma melhor, pelo menos essa é a avaliação, em debates, em entrevistas. Isso tem um peso significativo nessa tentativa de quebrar essa polarização? Sem dúvidas, Carol, tem um peso importante na tentativa de quebrar a polarização, sobretudo no processo eleitoral no Brasil, que é um processo eleitoral mais de chegada, né? Quer dizer, as campanhas eleitorais, elas têm uma importância muito grande na decisão do eleitor, na decisão final do eleitor. Mas é um desafio muito grande ainda, né? Quer dizer, sobretudo quando a gente pega um cenário polarizado como o que a gente está assistindo hoje, esse desafio torna-se ainda maior. Então, apesar de todo esse bom desempenho
em sabatinas, em entrevistas, em debates, a gente tem que lembrar que esses são recursos que ainda estão disponíveis para um público muito restrito. Não é todo mundo que assiste, não é todo mundo que vai atrás, a despeito de ter uma grande audiência, a despeito de muita gente buscar, procurar, ainda é uma audiência bastante qualificada, ainda não atinge a grande massa. Então é um desafio muito maior para a terceira via conseguir, apesar desses bons resultados nesses locais, nesses expedientes, conseguir quebrar essa polarização. Pois é, você fala desse alcance, principalmente dos veículos de comunicação até, de um debate, de uma entrevista. Você destaca, por mais que tenham se saído melhor, muitas vezes o público não tem acesso a essa conversa com esse candidato. O fato de termos um ex-presidente e um presidente na disputa, portanto, duas pessoas que já tiveram uma trajetória no Palácio do Planalto, dificulta ainda mais esse trabalho de campanha da terceira via? Sem dúvida, né? Porque daí, além do acesso, a gente tem a questão do interesse. E o que desperta muito mais o interesse na população são as lideranças já consolidadas que eles já conhecem, né? Então, a gente pensar que aí nós temos duas pessoas que já ocuparam, uma delas ocupando, inclusive, o Palácio do Planalto, desperta muito mais interesse na população, que vai acabando retroalimentando essa própria polarização, né? E aí pensar no desafio da terceira via, que a gente tem ali um ex-ministro, uma atual senadora, né? A gente até tem alguma atenção, mas não é a mesma atenção de lideranças populares do tamanho que hoje são Lula e Bolsonaro. O fato da propaganda eleitoral ser mais curta, isso também dificulta para esses nomes menos conhecidos do público? Sem dúvidas, Carol. Acho que essa é uma grande mudança que a gente teve aí nos últimos anos, né? O encurtamento das campanhas eleitorais, que favoreceu muito a quem já está ou esteve no cargo, qualquer cargo ali, seja presidente, seja de governadores ou mesmo as eleições proporcionais. Aí, né? A pessoa que já tem um mandato, ou o desafio do conhecimento já foi ultrapassado por ela. Aí ela tem que convencer o eleitor a votar nela. No caso dos novatos, aí vamos dizer para novatos, sejam novatos na política ou novatos no próprio cargo ali, eles têm que se fazer primeiro conhecido, que é um desafio, e segundo, depois convencer o eleitor de que eles são a melhor opção. E aí, essa é uma questão bastante complicada para você lidar em pouco mais de 30 dias, né? Pois é, Leandro, mas tem um ponto. Por vezes, o que Ciro Gomes, o que Simone Tebet dizem em entrevistas, em debates, na própria propaganda eleitoral, acabam trazendo críticas e impactando Lula e Bolsonaro. Em que medida que isso também direciona as campanhas dos primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto? Certamente, porque aí a gente tem algumas questões importantes, né? Primeiro é que o eleitorado está atento em alguma medida a toda a movimentação. Então, se há algum questionamento, ele precisa ser respondido de uma certa forma. Segundo, que a gente tem outras forças aí importantes dentro do cenário político eleitoral. Vamos pensar no próprio mercado, influenciando uma série de questões, colocando aí algumas questões que a terceira via traz de importante, e aí esses líderes nas pesquisas precisam também responder, concordando ou discordando sobre esses fatos, essas questões. E aí uma terceira questão absolutamente importante também, Carol, é a questão do segundo turno, né? Não me parece, cada vez mais eu tenho essa visão consolidada de que não vai haver uma vitória de qualquer um dos candidatos em primeiro turno. Então, em havendo segundo turno, que parece ser a maior probabilidade hoje, esses candidatos na liderança precisam acenar para os demais candidatos, inclusive para ter o seu respectivo apoio, para ter o apoio não só dos candidatos, mas dos eleitores que escolheram candidatos que não são os da polarização. E aí, essas declarações, se você concorda com elas ou discorda delas, é importante você ter um posicionamento já mirando essa questão do segundo turno também. Esses nomes da terceira via, eles estão conseguindo mudar um pouco ou até mesmo ditar o tom das campanhas eleitorais? Eles têm poder para mudar o rumo das eleições nesse primeiro momento? Ou esse peso mais significativo vem no segundo turno? Cara, eu acho que vem desde o primeiro turno, né? Vamos pensar na questão, por exemplo, no último debate transmitido pela Rede Bandeirantes, a gente teve ali claramente uma questão do respeito às mulheres, dos direitos das mulheres, emergindo durante o debate. Automaticamente, o presidente, que foi o protagonista do lado negativo dessa questão, acabou buscando colocar a sua esposa ali no horário eleitoral para tentar responder a essa espécie de saia justa que ele acabou sendo colocado ou se colocando naquele debate. Então, acho que desde o primeiro turno, qualquer coisa que eventualmente aconteça ali, vindo dos candidatos da própria polarização ou vindo da chamada terceira via, vai acabar repercutindo durante a campanha eleitoral. A campanha eleitoral é um momento muito
intenso dessas discussões. Então, acho que começa no primeiro turno, sem dúvida nenhuma. Mas também é importante frisar que no segundo turno, essas questões ganham um contorno muito mais significativo, porque aí são 2 projetos em disputa, cara a cara, um contra o outro, e aí qualquer deslize, qualquer questãozinha é explorada pelo seu adversário direto. Então, aí eu acho que as questões se potencializam, e aí tem um potencial muito maior do ponto de vista desse posicionamento. E até pensando no próprio futuro político, né? Quando você fala, por exemplo, de Ciro Gomes e Simone Tebet, é pensar como um partido, mas também como será o próprio futuro político desse candidato, caso não venha a vencer ou a ir para um segundo turno. Perfeitamente, Carol, porque se a gente imaginar o horizonte democrático que a gente tem no nosso país, né, a gente sabe que tem eleições realizadas de 2 em 2 anos, tem eleições gerais realizadas de 4 em 4 anos. Então, quer dizer, por mais que você apareça hoje num momento mais complicado, mais abaixo nas pesquisas, talvez sem chance real de vitória, as rodas giram, né? Os anos se passam e aí, automaticamente, alguém que se tornou nacionalmente conhecido vai acabar se colocando num protagonismo importante para futuras eleições. Então, quem hoje pode estar um pouco abaixo ali ou meio mal nas pesquisas, pode, de repente, ter uma exposição que lhe garanta um protagonismo numa eleição seguinte aí de 2026, de 2030 e daí para frente. Leandro, mais uma vez obrigada por dispor de um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente. Claro, trazer a visão de um cientista político para o nosso cenário eleitoral. Obrigada. Carol, eu que agradeço. Um grande prazer estar falando com você, com todo mundo da CNN Brasil e aguardo ansiosamente a próxima. A pesquisa Genial Quest apontou que 36% dos eleitores ainda não sabem em quem votar para presidente quando o entrevistador não oferecia a lista de nomes dos candidatos. A possibilidade de que, com o avanço da campanha, a população passe a conhecer melhor outras opções de voto é uma das apostas dos candidatos da terceira via para tentar furar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Para isso, Ciro Gomes e Simone Tebet têm procurado aproveitar o tempo de exposição em entrevistas para apresentar propostas e ideias e o que os diferencia dos outros candidatos. O Brasil entende que tem que dar o passo do futuro ou o Brasil fica amarrado nessa bola de chumbo do passado. Votar no Bolsonaro para protestar contra o PT, pela corrupção e pela crise econômica. Agora votar no PT para protestar contra a decepção com o Bolsonaro, meu irmão, é suicídio coletivo. E eu quero o Brasil esperançoso, olhando para o futuro. E eu tenho esperança. O nome do meu livro é Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Por que dever? Normalmente não se associa. É porque todas as evidências são deprimentes. Mas eu acredito no povo brasileiro, dei a minha vida ao povo brasileiro e estou aqui lutando. Nós temos que aprimorar as instituições. Nada é proibido dentro da Constituição, desde que seja para servir as pessoas, desde que seja para garantir essa harmonia dos poderes. Os poderes estão desorganizados. E, repito, se nós não resolvermos esse problema da instabilidade política e institucional, nós não vamos resolver os maiores problemas do Brasil, que é justamente a questão da crise econômica. Mas até onde podem chegar Ciro Gomes e Simone Tebet? E se eles ficarem de fora de um possível segundo turno? Qual o papel que os dois podem ter na definição dos rumos para o Brasil? Vamos falar sobre isso com o nosso analista de política da CNN, Yuri Pita. Yuri Pita com a gente se dividindo entre os vários jornais da CNN, entre o Arena Eleições e também aqui no Item Mais com a gente. Um prazer, Yuri. Oi, Carol. Sempre um prazer estar aqui contigo, com teus ouvintes. E é isso, a gente vai para lá, vai para cá, aproveita uma brecha no estúdio, mas não deixa de participar aqui do Item Mais. E ficamos muito felizes, Yuri. Estamos acompanhando os números das pesquisas, as mais recentes, que apontam uma estabilidade no nosso cenário eleitoral. Continuamos com o ex-presidente Lula na liderança, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes em terceiro lugar e Simone Tebet em quarto lugar. E aí eu te pergunto, Yuri, diante desses números, tem espaço para Ciro e Simone Tebet nessa eleição? Tem uma disputa particular própria deles dois, Carol, que depois a gente pode detalhar um pouco. De fato, é muito difícil que eles tirem essas duas primeiras posições de Lula e Bolsonaro. A grande questão é que a resiliência desses dois candidatos, em especial Ciro Gomes e Simone Tebet, e a capacidade deles de manterem os seus eleitores pode ser decisiva para um aspecto, para termos ou não termos segundo turno nessas eleições presidenciais. E neste momento, com a campanha na propaganda, no rádio e na TV, tendo sua primeira semana de exibição
já houve um debate, entrevistas nas TVs, eles parecem ter aproveitado melhor essas oportunidades do que os dois protagonistas da eleição e, com isso, acabaram ganhando força suficiente para fazerem peso, para poderem ser decisivos num contingente que não vota em Lula e, por isso, impede o ex-presidente de vencer em primeiro turno, o que, nesse aspecto, ajuda o presidente Jair Bolsonaro. O problema é que a maior parte desses eleitores de Ciro e Simone rejeitam Bolsonaro, tanto quanto Lula ou mais até Bolsonaro do que Lula. E isso, para um segundo turno, não ajuda o presidente, por isso que nas projeções de segundo turno o ex-presidente Lula está na frente. Quero falar mais sobre segundo turno lá na frente contigo, Yuri, mas só aproveitando aqui, você traz para a gente a informação que Ciro e Simone tiveram um desempenho melhor quando falamos de entrevistas, de debates. Onde eles vão melhor em termos de aspectos eleitorais? Qual é o público que eles conversam com uma maior facilidade? Qual é a pauta que eles também transitam com uma maior facilidade na comparação com Lula e Bolsonaro? Olha, acho que dá para a gente fazer alguns recortes a partir dessas últimas pesquisas mais recentes. Tem algumas regiões em que eles, ou um ou outro, vai melhor. Por exemplo, no caso de Simone Tebet, pegando os dados aqui do IPEC, que foi divulgado na segunda passada, antes da gente gravar aqui essa edição, Simone Tebet ia bem acima do que ela registrou no resto da pesquisa IPEC na região sul, e chegando numa margem de empate técnico com Ciro Gomes, por exemplo. Enquanto Ciro Gomes acaba tendo um desempenho mais homogêneo quando se pensa nas regiões do país. Quando a gente fala do eleitorado feminino, Simone Tebet também tem uma performance um pouco melhor do que no eleitorado masculino. No caso da pesquisa IPESP, que foi divulgada na quarta-feira, Simone Tebet chega a empatar numericamente com o Ciro Gomes e vai bem também entre os mais velhos, por exemplo. No caso de Ciro Gomes, ele acaba tendo, até por ser mais conhecido, acaba tendo um desempenho mais homogêneo, mas ele tende a ir melhor com os mais jovens, fazendo uma diferença em relação a Simone Tebet, que tende a ir melhor com os eleitores mais velhos. E aí a gente também já pode conseguir extrapolar um pouco do que eu mencionei na minha primeira resposta, dessa disputa particular entre eles. Porque Simone Tebet, ainda que paulatinamente, engatinhando, indo passo a passo, degrau a degrau, como um dos seus aliados costuma dizer sempre que converso com ele, a caminhada dela é passo a passo, é degrau a degrau, não é elevador, é escada, e uma escada com muitos degraus, mas ela está em ascensão. Enquanto Ciro Gomes está se segurando para manter o que tem e está num patamar menor do que o que já teve, em especial se a gente olhar para 2018. Então, os desafios são diferentes. Ciro Gomes luta para manter o seu eleitorado, parece ter aproveitado essa exposição na TV mais recente para conseguir manter o seu eleitor, fazer com que esse eleitor se sinta mais engajado, vendo, olha, meu candidato teve um bom desempenho na TV, então eu vou com ele até o final. E no caso de Simone Tebet, por ser menos conhecida, tem conseguido aproveitar essas chances para se apresentar ao eleitor e se apresentar de uma forma positiva, em especial no debate, quando fez um enfrentamento muito contundente com o presidente Jair Bolsonaro, desde a primeira resposta dela, desde a primeira participação em que marcou Bolsonaro como um antidemocrata e ela como uma democrata, e depois ainda com as questões relacionadas às mulheres, que marcou muito o debate do pool de emissoras da Band, da TV Cultura, Folha e UOL, sem deixar de ter feito também críticas, ainda que em menor volume, não tão contundentes ou que não apareceram tanto, com tanto destaque, em direção aos escândalos de corrupção envolvendo os governos do PT. Quando você traz para a gente os recortes onde Ciro Gomes e Simone Tebet transitam melhor entre o eleitorado, isso consequentemente também se reflete no programa de governo deles? Mais ou menos, de certa forma, sim. Não só no programa de governo, mas na própria personalidade, na imagem, na personalidade e na imagem que as propagandas acabam levando para conquistar e manter os seus eleitores. No caso de Ciro Gomes, é muito claro esse engajamento, essa necessidade de manter o seu eleitor, o seu simpatizante, fazer com que ele vote em Ciro no primeiro turno e não debande, como o PT quer que o eleitor de Ciro vote em Lula já no primeiro turno para tentar fazer esse voto útil já no primeiro turno. Essa é a estratégia do PT e a estratégia de Ciro
é segurar, manter o seu eleitor, e por isso a imagem de Ciro, o discurso de Ciro é muito nessa base do engajamento, da força de vontade, de vamos lutar até o fim, esse tipo de coisa, que é muito característico do próprio Ciro, é da personalidade dele ser uma figura aguerrida, e ele tem feito uma campanha de forma aguerrida para segurar o patrimônio eleitoral que ele tem nesse sentido desse poder e nesse volume de intenções de votos. No caso de Simone Tebet, por ser uma candidata que está se apresentando, pelo fato de ser uma mulher, ela busca ser uma novidade com experiência e por isso ela se apresenta ao eleitor como tendo sido prefeita da sua cidade, vice-governadora, deputada estadual e por aí vai. E o fato dela ser mulher faz com que a campanha dela trabalhe para mostrar uma candidata feminina, não necessariamente feminista, porque isso pode afastar alguns eleitores que ela quer atrair, em especial do público feminino que não é tão aguerrido. Por isso, um integrante da campanha dela me disse que todo o discurso é feito na base da singeleza, com soluções singelas, porém eficientes, na hora de resolver o problema das pessoas, levando em conta que a eleição está sendo protagonizada por dois gigantes. Um presidente que é conhecido como mito por seus apoiadores e um ex-presidente que tem a aura de pai dos pobres. Um presidente que se apresenta como capitão do povo. Um ex-presidente que também se apresenta como o presidente que mais fez pelo povo. Então são duas figuras muito grandes e por isso Simone Tebet acaba, para não fazer esse tipo de enfrentamento, que é desigual, naturalmente desigual, segue um caminho mais por esse pé no chão, por esse contato olho a olho com as pessoas. E isso parece ter consistência, parece ser um discurso que chega até as pessoas. Em termos de programa de governo, Simone Tebet talvez, e Ciro Gomes também, justiça seja feita, são dois dos candidatos que se pautam muito pela proposição de ideias de programas de governo que sejam diferentes do que Lula e Bolsonaro têm travado numa disputa que é um pouco mais, se não populista, que alguns vão rejeitar esse termo, mas mais nesse papel assistencialista, principalmente na discussão sobre o Auxílio Brasil, quem é o pai desse tipo de programa de transferência de renda e por aí vai. Yuri, como prometido, você falou em segundo turno. E é sobre isso que eu quero te questionar agora. Se as pesquisas estiverem corretas, teremos um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Qual que seria o papel de Ciro Gomes e Simone Tebet nessa disputa? Qual que é o peso que eles podem dar para qualquer um dos candidatos? A última edição da pesquisa Genial Quest ajuda a gente a imaginar alguns caminhos para isso. E a Quest fez uma pergunta interessante, que foi a pergunta para os eleitores de Ciro e de Simone, quem eles acham que os seus candidatos deveriam apoiar no eventual segundo turno. Ou seja, os eleitores de Ciro, quem eles acham que Ciro deve apoiar. E os eleitores de Simone Tebet, quem eles acham que Simone deve apoiar. É esperado, e acontece isso nessas respostas, que a maior parte dos eleitores de Ciro é pró-Lula. No caso aqui a gente está falando praticamente de metade dos eleitores de Ciro Gomes. E ainda tem 20% pró-Bolsonaro. No caso de Simone Tebet, 1/3 pró-Lula e 1/6 pró-Bolsonaro. E a maior parte, quase metade, nenhum dos dois. Muito mais claro esse eleitor nem da parte de Simone Tebet. No caso de Ciro Gomes, acaba tendo um posicionamento e que é condizente com o próprio discurso de Ciro, que ataca tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Dito tudo isso, o que significam esses números? Por que eles são mais favoráveis ao ex-presidente Lula do que a Bolsonaro, não só pelo tamanho dos números em si, mas porque vale lembrar que quem fala nenhum dos dois, muito provavelmente vai ser um eleitor que nem sequer vai votar no segundo turno. Uma boa parcela desses eleitores não vai comparecer às urnas ou vai anular o seu voto, ou votar em branco, vai ser um não voto. E isso ajuda quem está na frente, que é o ex-presidente Lula. A grande questão que está colocada, seja para o segundo turno, ou mesmo para a reta final da campanha, no primeiro turno, e vai ser um movimento que as pesquisas vão tentar detectar, é se os eleitores de Ciro e de Simone, na última semana, vão continuar de fato com seus votos, ou vão migrar para um dos outros candidatos, ou vão desistir de votar. Todo voto que não seja para Lula o ajuda nesse aspecto. Se a pessoa não for votar, não for um voto válido, nem em Ciro, nem em Simone, nem em Bolsonaro, isso ajuda em dobro o Lula. Não só ao não alimentar o eleitorado de Bolsonaro, mas em fazer com que a votação que Lula tem com ele esteja mais próximo dos 50% mais um dos votos válidos. Então é um ponto para a gente ficar de olho na reta final
da campanha e o papel que esses dois candidatos vão desempenhar. No caso de Simone Tebet, como as críticas dela têm sido mais contundentes em direção ao presidente Jair Bolsonaro, pode ser que ela faça um apoio crítico a Lula, ou um apoio mediante a adesão de alguns compromissos do seu programa de governo, inclusive pelo discurso que ela faz de representar o centro democrático, pelo leque de partidos que ela tem com ela, além do MDB, o PSDB, Cidadania e Podemos. E lembrando que o candidato a vice-presidente de Lula saiu do PSDB, então pode-se fazer esse tipo de conexão. E a própria movimentação do MDB, né, Yuri? A gente lembra, no início da pré-candidatura ali de Simone Tebet, houve um racha no próprio partido, uma parte dos parlamentares da legenda querendo já apoiar Lula nesse primeiro turno. Sem dúvida. E a depender de quais deputados e deputadas forem eleitos pelo MDB para a Câmara dos Deputados, é muito provável que esses eleitos também façam uma pressão já em direção ao futuro governo, quem eles acham que vai ser governo, mantendo esse favoritismo de Lula, já gostariam de fazer uma adesão para não ficarem... Eles já passaram 4 anos, de certa forma, de fora do governo, o MDB nunca aderiu oficialmente ao governo Bolsonaro, ainda que tenha deputados bolsonaristas, deputados que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas pode ser que da própria cúpula do partido já se tenha algum movimento nesse sentido, ou pelo menos de um apoio crítico e depois uma posição novamente de independência. Da parte de Ciro Gomes vai ser uma grande incógnita, dado todo o histórico de 2018, a questão de ter ido para Paris depois do primeiro turno, mas embora ele diga, faça questão de dizer que ele voltou ao Brasil para votar no segundo turno, ele não deixou de votar no segundo turno, é um fato. O que ele fez foi, de fato, ele se recusou a fazer campanha pública, ostensiva, por Fernando Haddad contra Bolsonaro. Né? Pela afinidade ideológica, ele diz que votou, então não se espera que ele tenha votado em Bolsonaro. E lembrar no debate, né, como ele se referiu a Lula, Exato. o encantador de serpentes. O encantador de serpentes, exato. Houve também aquela questão do Lula ter provocado o Ciro por ter ido a Paris e, fora do microfone em off, Ciro ter mencionado, claro, você estava na prisão naquela época da eleição de 2018, enfim. Então, tem todo um contexto aí de rusgas, de situações não bem resolvidas, de amargura, de rancor, e vai ser um outro ponto para a gente ficar de olho. Muita coisa para a gente conferir. Yuri Pita, obrigada por colocar luz aqui para a gente no que está acontecendo no nosso cenário eleitoral. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Sempre um prazer. Só me chamar que eu venho. Sempre um prazer falar com teus ouvintes. Um beijo grande. O Item Mais de hoje fica por aqui. Estamos, claro, ligados na corrida eleitoral. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.